Olá pessoal, tudo bem? Agora nós vamos ao terceiro exemplo de valor atual, tá? Ele diz o seguinte: essa informação encontra-se na página 58 da apostila, tá? É o terceiro exemplo que está resolvido na apostila. Ele fala assim: um celular custa à vista R$ 760. Esse valor também pode ser parcelado da seguinte forma: em 3 prestações de 265, então eu viria lá 3 prestações de 265. Se eu pagasse aqui, né, eu pagaria R$ 795. Ou ele também pode parcelar em 5 de 160, que dá R$ 800, tá? São as duas opções. De 700 ele ia para 795, se ele pagasse à vista. De 760, desculpa, ele ia para 795. Ou, né, ele poderia pagar aí em 5 vezes de 160, que aí o preço do celular ia para R$ 800. Nas duas formas, a primeira parcela é paga após um mês aí da compra, então não paga no ato, ele paga um mês depois da compra. Aí ele fala: Felipe dispõe do dinheiro para pagamento à vista, mas ficou na dúvida sobre qual das opções é mais vantajosa, pois o seu dinheiro está aplicado num fundo de investimento que rende 1% ao mês. 1%, 0,01, ok? Então, a gente vai ter que estudar essas duas situações, caso o Felipe fosse aplicando esse dinheiro, se na primeira ele ia ganhar mais, se na segunda ele ia ganhar mais, ou se é mais vantajoso ele pagar à vista, tá? Então, vamos pensar na primeira situação. Na primeira situação, o que aconteceu com o Felipe? Depois de um mês, né, ele vai aplicar R$ 265. Depois, no segundo mês, ele também vai aplicar R$ 265. E no terceiro e último mês, ele vai aplicar R$ 265. Então, são 3 prestações de 265. Quanto que ele vai ter aí no final desses 3 meses? Vamos pensar. Como é que faz essa conta? Da mesma forma que a gente fez a outra, só que a outra a gente tinha o quanto que ele estava parcelando, que eram os R$ 500. Então, eu venho lá. O V é igual a 265 dividido por 1,01, que é o 100% mais a taxa de 1%, elevado à primeira potência, porque isso é no primeiro mês. Depois, 265, 1,01 elevado ao quadrado, porque a gente já está falando do segundo mês, e 2,65 elevado a 1,01 elevado ao cubo, tá? Então, primeiro mês, segundo mês, terceiro mês. Lembre-se, pessoal, isso daqui sempre é dinheiro, então dinheiro 2 casas depois da vírgula é o suficiente. Essa daqui a gente já pode até fazer a divisão, mas eu vou deixar para na próxima leva, né? A gente faz todas as divisões juntos e soma de uma vez só, tá? O que eu fiz? Eu anotei aqui ao lado de cá, todas as potências. Então, 1,01 elevado ao quadrado, 1,01 elevado ao cubo, a quarta, a quinta, já anotei todas aí que nós iremos precisar, ok? Então, 1,01 elevado ao quadrado, lembrando que eu estou considerando aí 4 casas depois da vírgula, é 1,0201. Depois, 1,01 elevado ao cubo, 1,03,03. Vou realizar essas divisões e lembre-se, pessoal, anota 2 casas depois da vírgula, porque é dinheiro, não precisa anotar mais que isso, tá? Então, eu venho lá. 265 dividido por 1,01 dá 262,37,6. Como o terceiro número é maior ou igual a 5, que no caso aqui é 6, então eu vou anotar nessa primeira divisão 262, peraí que deu um probleminha na minha canetinha, 38, mais a mesma coisa, 2,65 dividido por 1,0201, 2 casas depois da vírgula, deu 259 e 77,8. Então, eu vou anotar 78, mais última,
265 dividido por 1,0303. Vai dar aqui, ó, 257,20, aí 6, então vai ficar 21. Somando tudo isso, né, vamos ver aí o quanto que ele teria ganho se ele fosse aplicando esse dinheiro. 262,38 mais 259,78 mais 257,21. Ele teria aí 779,37. Se vocês estiverem acompanhando na apostila, ela anotou 739,36. Como a gente foi arredondando todas, então deu essa pequena diferencinha, mas 1 centavo não tem problema, tá? Então deu 779,37, tá? Tudo que eu fiz para essa primeira situação, que são 3 parcelas, eu vou fazer para a próxima, que são 5 parcelas de 160. Então eu vou deixar anotado aqui, ó, o quanto renderia esse meu dinheiro nessa primeira possibilidade. 779,37, tá? Vou apagar aqui, vou zerar e vou fazer a segunda situação. Vou apagar todas essas mesmas respostas e vou fazer a segunda situação para ver quanto é que dá. Gente, o que é importante, né, na hora de matemática financeira, só ter pressa, façam as continhas com calma. Na segunda situação, são 5 parcelas de 160. Então, vou traçar lá a linha do tempo, igual a Maura faz com a parte de literatura, tá? Então, um mês, ele aplica 160. Segundo mês, ele aplica mais 160. Terceiro mês, ele aplica mais 160. Quarto mês, 160. E quinto e último mês, 160. Qual é o meu valor aí? Quanto que eu juntei, quanto que eu apliquei, quanto que eu tenho no final dessa situação? Então, eu venho lá, 160 é do primeiro mês, então dividido por 1 mais a taxa, né? Então, é 0,1. Isso daqui é elevado à primeira potência, porque é o primeiro mês, tá? Depois, de novo, 160, a taxa 1,01 elevado ao quadrado, porque a gente já está no segundo mês. A mesma coisa, só que agora elevado ao cubo, porque a gente já está falando do terceiro mês. Depois 160 elevado a 1,01 elevado à quarta potência, porque a gente já está no quarto mês. E são 5 meses, o último é 1,01 elevado aqui à quinta potência, porque a gente está falando do sexto mês. O valor é igual. Eu vou deixar, gente, para dividir todos na mesma linha, tá? Então, aqui, ó, 160 dividido por 1,01 elevado ao quadrado. Já anotei todas as potências que nós iremos precisar aqui ao lado. Então, é 1,0201 mais 160 dividido por 1,01 elevado ao cubo, ó, tá aqui. É 1,0303 mais 160 é 1,01 elevado à quarta, 1,0406. E por fim, 160 dividido por 1,01 elevado à quinta, que é 1,0510. Vou efetuar todas essas divisões, lembrando que são 2 casas depois da vírgula, porque a gente está falando de dinheiro, e aí a gente soma tudo, ok? Então vamos lá. Vou zerar aqui a minha calculadora. 160 dividido por 1,01. Eu vou anotar 2 casas depois da vírgula, então é 158 e 42, porque deu 41, 5. Toda vez que o terceiro número for 5, 6, 7, 8 ou 9, eu aumento uma casa. Então, deu. Agora eu vou dividir por 1,0201. Então, vai dar 156 e 85. Dá 84,7, mas eu aumento 1, tá? Agora, 160 dividido por 0,3 vai dar 155,29, tá? 29. Esse é 29,4, então mantenho 29. Agora vamos para o próximo. 0,406 vai dar 1,53 e 75, depois um 7, então vai ficar 76.
mais, por fim, finalizando, 5, 10, vai dar 152 e 24, é 23, 5, porém aumenta uma casa, tá? Vamos somar tudo isso. Então, 0 aqui é a minha calculadora e eu vou somar 158,42 mais 156,85 mais 155,29 mais 153,76 mais 152,24. Deu 776,56, tá vendo ó, a diferença aqui? Ó, na apostila de vocês, como eu disse, ó, tá 776,55. Deu uma diferença de 1 centavo, mas não tem problema, tá? Aí o que que ele fala, ó? Portanto, como 160 é menor que 179,36 e 176,55, o pagamento à vista é mais vantajoso, ou seja, os ganhos com a aplicação não vão compensar a diferença entre valores. Entretanto, observe que entre as opções de parcelamento, a segunda é mais vantajosa que a primeira, mesmo que o total pago por ela seja 5 vezes de 160, que dá R$800, seja maior que o valor pago pela primeira, porque é dessa pequena diferença aí no rendimento. Ok? Então, com isso a gente conclui aí a parte de valor atual e tem alguns exercícios aí que eu vou deixar na sequência para que vocês possam fazer. Deixem o like, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo, galera. Fui!